Olá, eu sou a professora Cléo Tibiriçá. Eu vou trabalhar com vocês nas próximas 4 unidades disciplinares e o nosso assunto será projeto de pesquisa. O que é projeto de pesquisa? Como é que se faz projeto de pesquisa? E quando a gente fala em projeto de pesquisa para um trabalho acadêmico, a gente está falando de pesquisa acadêmico-científica. E então a gente está falando de ciência. A gente está fazendo ciência. Quem faz pesquisa acadêmica, faz ciência. Só para inspirar vocês, eu vou lembrar, que muita gente me pergunta, para que fazer ciência? Para que fazer pesquisa? Eu vou lembrar de uma frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que vocês podem encontrar na peça Galileu Galilei. Diz lá uma personagem de Brecht: eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana. Então, não fosse por outro motivo, nosso papel como pesquisadores, como cientistas, é de responsabilidade social. Como diria Brecht, então, é um trabalho no sentido de melhorar a vida das pessoas e das sociedades. Pois bem, vamos lá para o nosso assunto em questão, o projeto de pesquisa. O que é projetar? O verbo projetar significa planejar, né? Então, é alguma coisa que eu estou colocando numa perspectiva de desenvolvimento futuro. É alguma coisa que eu estou planejando fazer para conseguir entregar um resultado. O projeto de pesquisa, então, é um documento que descreve o que um pesquisador pretende pesquisar e descreve também como ele vai fazer. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Lembrar sempre que projeto de pesquisa não é relatório de pesquisa. Então, eu estou terminando a minha graduação, ou estou terminando a minha pós-graduação, eu tenho sim que entregar um relatório de uma determinada pesquisa. A esse relatório de uma determinada pesquisa a gente chama monografia. Então, eu tenho que entregar um estudo monográfico. Mas antes de proceder à redação, à apresentação dessa monografia, desse relatório final de pesquisa, eu tenho que desenvolver um projeto para essa pesquisa. Então, eu tenho que fazer um planejamento de como eu vou desenvolver essa pesquisa para que, ao fim, eu possa fazer a pesquisa e depois o relatório da pesquisa. Tá certo? Bom, até aqui, então, a gente sabe o que é projetar, a gente sabe qual é o objetivo de um projeto de pesquisa e a gente não vai confundir o projeto de pesquisa com o relatório de pesquisa. Ninguém vai entregar uma monografia quando se está pedindo um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, se ele está planejando uma ação que eu vou desenvolver ainda num futuro, ainda que num futuro próximo, o projeto de pesquisa ele descreve o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, o que vai ser feito e como vai ser feito. Atentem para o tempo verbal que eu estou usando aqui. É o futuro, né? Ele está falando de futuro. E a gente tem que observar isso na composição, na elaboração das partes do projeto de pesquisa. Já aquela coisa que a gente mencionou antes, a tal da monografia, que tem o relatório final da pesquisa, o que ela vai descrever? Ela vai descrever o que foi feito e como foi feito. Observem então que eu utilizei o tempo verbal passado. O projeto de pesquisa
é um gênero de texto que vai falar sobre o que eu vou fazer e como eu vou fazer, então futuro. E o relatório de pesquisa, a monografia, é um gênero textual que vai descrever o que foi feito e como foi feito e a que resultados chegou-se. Ok? Vamos continuar então. Eu mencionei há pouco que o projeto de pesquisa é um gênero de texto. A gente conhece vários gêneros de texto. Então, a boa notícia aqui qual é? A boa notícia é que o projeto de pesquisa é um texto. E como qualquer texto, ele tem partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como qualquer texto, a gente vai pensar no projeto de pesquisa dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lógico que dentro da introdução vai haver subpartes, dentro do desenvolvimento vai haver subpartes ou capítulos e a conclusão também pode ter uma subparte. Como é que deve ser esse gênero de texto, projeto de pesquisa? Ele deve ser breve, ele não deve ser longo, é um projeto de uma pesquisa que eu vou realizar. Recomenda-se que ele tenha de 10 a 15 páginas no máximo. Ele deve ser objetivo. Recomenda-se evitar, por exemplo, longas biografias do pesquisador. Então, ele deve ser breve em seu número de páginas, compacto, e ele deve ser objetivo, ele deve falar da pesquisa, dos elementos da pesquisa, e qualquer outro assunto externo à pesquisa, a gente não deve se alongar muito neles. O texto de gênero projeto de pesquisa deve ainda, e sobretudo, ser claro. Recomenda-se que se utilize linguagem formal, simples, e que se evite o uso de jargões técnicos, o excesso, pelo menos, de jargões técnicos. Lógico que a gente vai estar escrevendo em nível formal de linguagem, mas é possível fazer isso usando uma linguagem simples, acessível a todos, principalmente acessível àqueles que não sejam da mesma área da área do pesquisador e que todos possam entender a proposta do pesquisador. O projeto de pesquisa, ele deve ser ainda, o texto deve ser ainda discreto. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que o protagonista de um projeto de pesquisa é a pesquisa. Não é o pesquisador e não é a embalagem do documento. Então, o foco é a pesquisa, os elementos da pesquisa, os conteúdos referentes a cada um desses elementos. Então, o projeto de pesquisa não precisa estar embrulhado para presente, esse texto não precisa estar embrulhado para presente, a gente não precisa de perfumaria, a gente não precisa de decoração, o protagonista é a nossa pesquisa. Bom, falei um pouquinho do documento, do texto de gênero projeto de pesquisa. Seria bom então a gente falar um pouquinho do pesquisador, né? Desse cara que está desenvolvendo o projeto de pesquisa. Então, o aluno pesquisador, ele tem umas tarefinhas, e são umas tarefinhas árduas, muito exigentes, né? Para começar, o aluno pesquisador, ele tem que identificar um assunto de seu interesse e com o qual ele tenha bastante proximidade. O aluno pesquisador, então, ele deve fazer, assim como vocês estão fazendo, vem fazendo no decorrer do curso,
o aluno deve fazer muitas leituras sobre o assunto que tem o interesse dele. E essas leituras não podem ser quaisquer leituras, ele tem que ler muito, artigo científico, monografias, livros, relatórios técnicos sobre o assunto que o interessa. E sempre essas leituras têm que ser de boa fonte, de autoria especializada e reconhecida na área. Mais do que as leituras, depois, o aluno pesquisador, ele deve manter registros e fichamentos dessas leituras todas. Registros e fichamentos compõem um repertório muito importante para o aluno pesquisador. Então, num primeiro momento, ele tem um assunto que é um assunto de interesse dele, ele tem que ler muito, muito, muito sobre esse assunto. E para que essas leituras não se percam, ele deve registrar essas leituras em fichamentos, em que ele vai anotar aspectos que são pertinentes à pesquisa que ele está pensando em desenvolver. E eu digo que ele está pensando em desenvolver porque quando a gente tem um assunto de nosso interesse, a gente deu um pequeno passo no desenvolvimento da pesquisa. E ainda é pouco para a gente elaborar o nosso projeto de pesquisa, porque o assunto é um campo muito amplo. É um universo, né? O assunto, e aí o Eco, Umberto Eco, um grande autor contemporâneo, ele lembra aos alunos dele, iniciantes na pesquisa, que o pesquisador iniciante tende a querer pesquisar Deus e suas circunstâncias. Mas Deus e suas circunstâncias é muita coisa e ninguém vai conseguir pesquisar um assunto como esse. Então, onde é que a gente tem que chegar? A gente tem que chegar num tema, num recorte temático. Então, eu tenho um assunto de meu interesse, e o assunto, por exemplo, é amplo, geral, educação. Aí, este assunto abarca uma série de temas, uma série de recortes. Eu posso pensar em educação infantil, eu posso pensar em educação básica, eu posso pensar em educação superior, eu posso pensar em educação especial, eu posso pensar em vários recortes do assunto geral educação. E aí, para chegar, as minhas leituras, as leituras todas que eu, como aluno pesquisador, fiz sobre o assunto de meu interesse, vão me ajudar a recortar esse tema, que será o tema da minha pesquisa. Esse tema tem algumas características. Ele precisa ser, antes de mais nada, ele precisa ser pesquisável. Ele precisa ser um tema que propicie a minha pesquisa. Ele precisa ter uma extensão adequada, então o recorte que eu fiz precisa ter uma extensão adequada à minha realidade, para que eu consiga pesquisar o tema. Ele precisa também, o tema precisa ter dados acessíveis a respeito dele. Eu preciso encontrar dados, eu preciso encontrar elementos de pesquisa sobre esse tema. E ele precisa ter relevância, né? O que a gente quer dizer com relevância? Eu posso fazer pesquisa sobre tudo, eu posso escolher qualquer tema para pesquisar. Eu posso, inclusive, utilizar métodos e instrumentos rigorosos para coletar dados sobre qualquer tema. Mas vocês vão ver num artigo que está recomendado para que vocês leiam, da professora Sintra, um artigo em que ela fala sobre a delimitação do tema de pesquisa, vocês vão ver que ela menciona o seguinte: eu posso ter uma pesquisa rigorosíssima
sobre o número de estudantes homens que prestaram vestibular e vestiam camisetas azuis. Posso fazer essa pesquisa. Que relevância ela tem? Que relevância para a sociedade, para o grupo social, para os outros pesquisadores, para outras pessoas, além do pesquisador que estava interessado em saber quantos alunos foram fazer vestibular de camiseta azul, ele vai ter? Pouquíssima, vocês vão de concordar. Então, o nosso tema, ele tem que ser pesquisável, ou seja, eu sei que há muitos dados disponíveis sobre ele. Ele tem que ter uma extensão adequada, então eu sei que eu terei pernas para fazer a pesquisa, o meu tempo é adequado, e ele tem que ter relevância, não pode ser um tema que não interesse a ninguém mais, a não ser ao aluno pesquisador. Tá certo? Até aqui estamos falando a mesma língua? Acredito que sim. Bom, o que o aluno vai fazer depois de recortar o tema? Então, ele escolheu um assunto de seu interesse, ele foi lá, ele recortou um tema adequado, pesquisável, relevante. O que ele vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Ele vai continuar lendo muito. Ele vai fazer uma revisão da literatura que ele já leu, agora com a perspectiva do recorte temático, né? Ele leu muito sobre determinado assunto, mas só depois ele foi fazer um recorte temático. Então ele faz uma revisão dessa literatura toda que ele já leu, agora sob a perspectiva do recorte temático. Então, vamos voltar lá no meu exemplo. Eu era aquela aluna pesquisadora interessada no assunto educação. Então, eu li muito sobre educação, muito artigos científicos, livros, monografias, teses, etc. Durante essas leituras, meu interesse foi se encaminhando para a educação infantil. Então, agora que eu defini que o meu tema será educação infantil, eu vou fazer uma nova prospecção em leituras, com a perspectiva do foco em educação infantil. Além da revisão da literatura já feita, eu vou incorporar novas leituras específicas sobre o meu tema, educação infantil. Pensando então naquele aluno pesquisador que eu exemplifiquei antes, o meu assunto era educação, vocês lembram? Eu gostei do assunto educação, então eu li muito sobre educação. Eu fiz muito fichamento sobre vários livros, artigos, monografias, dissertações, enfim. Mas agora, como depois dessas leituras todas, o meu interesse se encaminhou para um determinado recorte, que é o recorte da educação infantil, eu reviso essas minhas leituras agora sob a perspectiva desse recorte. A educação infantil. Também incorporo novas leituras, incorporo leituras específicas sobre o tema de meu interesse, que é a educação infantil. Bom, então, como a gente viu até agora, o trabalho do aluno pesquisador é muito. E, basicamente, é um trabalho de leitura. Então, primeiro sobre o assunto, depois sobre o tema mais recortadinho, porque só após muitas leituras e revisão de literatura é que o aluno pode chegar a um foco ainda mais recortado, né? Que é o problema de pesquisa. O que a gente vai pedir para o aluno pesquisador identificar no projeto que ele está elaborando, no projeto que ele está escrevendo? Qual vai ser a pergunta que todo mundo vai fazer para ele? Qual é o seu problema de pesquisa? Né? E o problema de pesquisa, para a maioria de nós, né, cá entre nós, é um problemaço, né? Mas não precisa ser. Então, a gente tinha um assunto, a gente recordou desse assunto um tema, agora a gente está lendo muito sobre esse tema específico e a gente vai focar
um determinado problema. O que significa isso? Significa que eu tenho que problematizar o meu tema. Eu tenho que fazer muitas questões, muitas perguntas sobre o meu tema. Problematizando o meu tema, levantando questões, perguntas que eu tenho, que me incomodam, que me interessam, que eu considero que ainda não foram respondidas sobre o tema, ou que tendo sido respondidas, a resposta não me satisfez muito, eu tenho curiosidade, eu tenho dúvida. Então, esse vai ser o problema focado no qual eu vou colocar todo o meu trabalho. A minha pesquisa, então, vejam que ela começa lá de Deus e suas circunstâncias, né? Educação. Depois eu foquei para um tema, um recorte menor, educação infantil. E agora eu vou em busca, depois de todas essas novas leituras, eu vou em busca de problematizar o tema da educação infantil. E dessa problematização vai surgir uma questão que me incomoda, uma questão para a qual eu quero buscar uma resposta. Esse será o meu problema de pesquisa. O problema, ele pode ou deve, talvez até deva, porque ajuda muito o pesquisador. Alguns teóricos vão dizer que ele pode ser formulado em termos de pergunta. Outros teóricos vão dizer que ele deve ser formulado em termos de pergunta. Eu diria que facilita muito o nosso trabalho como pesquisador se a gente conseguir formular o nosso problema em forma de pergunta, bem específica, bem clara. Vou dar um exemplo de um problema formulado em termos de pergunta. Quais os fatores que levam os homens a espancarem suas companheiras? E se eu conseguir, vejam, é um problema que me incomoda, que eu quero pesquisar e que eu formulei em termos de pergunta. Quais os fatores que levam os homens a espancarem suas companheiras? Lógico que eu vou ter que especificar ainda mais. Eu vou ter que reelaborar esse problema e essa questão várias vezes até ele estar mais redondinho. Eu posso aqui introduzir um recorte geográfico. Quais os fatores que levam os homens a espancarem suas companheiras no município de Caxias, onde se registra um alto índice de feminicídio? Eu não sei se isso é verdade, isso é um exemplo, gente, tá certo? Depois a gente verifica se procede. Então, se eu puder inserir recortes temporais, recortes geográficos ou espaciais, eu vou deixar meu problema de pesquisa, minha pergunta ainda mais específica, mais redondinha. O importante é que as perguntas, que o meu problema elaborado em forma de pergunta, não seja impreciso, não seja amplo, não seja impesquisável, se é que essa palavra existe. Eu vou dar um exemplo de um problema de pesquisa formulado em forma de pergunta de forma inadequada, pela imprecisão. Vejam, alguém pode sugerir a seguinte pergunta para aquele problema que me incomodava: como funciona a mente dos homens que espancam suas companheiras? Ora, nós não gostamos dessa pergunta. Esse problema foi elaborado em forma de pergunta, mas com muita imprecisão. A gente tem a possibilidade de pesquisar a mente de todos os homens que espancam as suas companheiras, ou pelo menos dos homens que espancam as suas companheiras no município que eu teria citado lá, sem saber que os homens espancam suas companheiras mesmo. Eu dei o exemplo de Caxias. Não, é impesquisável como funciona a mente. É a isso que a gente chama de um problema de pesquisa, que ainda que elaborado em forma de pergunta, não tem contornos, não tem precisão, ok? Vamos mais para frente um bocadinho então.
O problema, em linhas gerais, você vai ter que se perguntar, depois que você definiu um assunto, definiu um tema e acha que já tem um problema de pesquisa, inclusive formulado em termos de pergunta, você tem que se perguntar: o meu problema é original? O meu problema de pesquisa, o problema de pesquisa que eu elegi para pesquisar é original? Ou tem muita gente se perguntando a mesma coisa e perguntando a mesma coisa em outros projetos de pesquisa? O meu problema de pesquisa é relevante? Ou o interesse que ele desperta só para mim? O problema de pesquisa que eu elegi é adequado para mim? Eu tenho possibilidade real de pesquisar essa questão, esse problema? Eu tenho possibilidade real de executar o estudo sobre esse problema, seja por disponibilidade, acessibilidade de dados, seja por tempo para fazer a pesquisa? Eu terei tempo suficiente para pesquisar o problema a que eu estou me propondo responder? Bom, tudo isso você precisa, lógico que você vai elaborar o seu problema em forma de pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e isso vai sofrer várias alterações até que você esteja satisfeito com o recorte, a delimitação que você deu a ele. E você vai estar satisfeito porque ele te mostra um universo de pesquisa para uma questão que é bastante factível, que você pode alcançar, para o qual você tem pernas, ok? Então, por tudo que a gente falou até agora, a gente tá mais do que claro, eu acredito, eu espero, que seja visível que o assunto, o tema e o problema são elementos articulados entre si. Um está subordinado ao outro. Então, se não houver essa articulação entre o tema e o assunto, entre o problema e o tema, tem alguma coisa errada ainda. A gente não conseguiu definir o que a gente vai pesquisar. E isso acontece, a gente refaz. Eu vou dar um exemplozinho para vocês do que é essa, ou de como a gente constrói essa articulação entre assunto, tema e problema. Já que a gente está falando de texto, projeto de pesquisa é texto, tudo é texto, texto tem que ter suas partes articuladas. Então, problema, tema e assunto tem que mostrar essa articulação, tanto na elaboração, na ideia, quanto depois na forma de expressar por escrito. Vamos lá, vou ler para vocês aqui, prestem atenção, um exemplo de articulação assunto, tema, problema. Um pesquisador, um aluno pesquisador, propõe em seu pré-projeto de pesquisa o seguinte assunto: educação escolar. Propõe, recorta como tema direito à educação. Nós gostamos desse recorte? Gostamos. Então, o assunto dele é um assunto amplo, educação escolar. E dentre os vários temas que concorrem dentro desse campo assunto tão amplo, ele recortou o direito à educação. Aí ele problematiza o direito à educação, ele problematiza o tema e nos propõe o seguinte problema de pesquisa: a participação popular na defesa e garantia do direito à educação escolar de crianças e adolescentes nos conselhos escolares do estado do Paraná. Gostamos desse problema? Gostamos. Ele recortou? Recortou. Tem até um recorte geográfico, um recorte espacial. E podemos até introduzir aqui um recorte temporal também, no período de tanto a tanto. Então, vocês observaram como se articulam, como tudo tem a ver
como uma coisa está dentro da outra, como há um desenvolvimento articulado do pensamento do aluno pesquisador? Vamos lá, então, olha, só para ver se vocês concordam comigo. O assunto é educação escolar, o tema é direito à educação e a questão problema que o aluno vai pesquisar, o foco da pesquisa, a participação popular na defesa e garantia do direito à educação escolar de crianças e adolescentes nos conselhos escolares do estado do Paraná. Certo? Bom, gente, vamos fazer o seguinte. A aula de hoje, a nossa primeira aula, nós falamos em geral sobre projeto de pesquisa e falamos mais especificamente sobre alguns elementos do projeto de pesquisa. Então, nós falamos sobre o que é um projeto de pesquisa, para que serve o projeto de pesquisa, e que ele não é um relatório de pesquisa, ele não é uma monografia, vocês lembram? E nós falamos especificamente sobre assunto, tema e problema de pesquisa. Vamos retomar um pouquinho, vamos arredondar um pouquinho tudo isso sobre o que a gente conversou, antes de eu contar para vocês quais serão as atividades que vocês vão ter que desenvolver sobre a aula de hoje. Pois bem, então a gente começou a nossa aula dizendo que o pesquisador é cientista, o pesquisador faz ciência e que ciência tem uma função de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a sociedade. Ok. A gente falou também que para fazer pesquisa, antes de fazer pesquisa, a gente tem que projetar o nosso trabalho, que a gente tem que fazer projeto de pesquisa, a gente tem que mostrar o que a gente vai pesquisar e como a gente vai pesquisar. E a gente falou que esse projeto de pesquisa, pela sua natureza, porque ele está falando de alguma coisa que vai ser feita e como vai ser feita, é um documento que se joga no futuro e que, inclusive, dentro de seu texto, muitas vezes vai utilizar o tempo verbal do futuro. A gente falou também, especificamente, sobre o gênero textual, projeto de pesquisa. Aí vocês se lembram que a gente falou que ele tem que ser curto, breve, ele não pode se estender por páginas intermináveis. A gente falou que ele precisa ter, no máximo, de 10 a 15 páginas, que ele não pode ser um romance, não pode ser uma dissertação, não pode ser uma tese. A gente falou também que ele precisa ser bem objetivo, né? Que a gente tem que evitar digressões, que a gente tem que evitar desvios, que a gente tem que evitar falar muito do pesquisador no texto do projeto. A gente falou também que ele deve ser claro. E a clareza a gente consegue com a utilização de uma linguagem simples, evitando linguagem rebuscada, evitando, só porque a gente acha bonito, palavras difíceis, palavras pouco usuais, palavras sofisticadas ou estruturas sofisticadas. Então a gente vai escrever num estilo formal, porém simples, de fácil compreensão por todo mundo. A gente falou também que o texto do projeto de pesquisa deve trazer sempre, deve enfatizar sempre a pesquisa, o protagonista desse documento. E o protagonista desse documento é a pesquisa, é dela que se trata. Então, na introdução eu estou falando do quê? Na introdução eu estou falando do tema e do problema da minha pesquisa. Mais tarde a gente vai falar das partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas só para dar uma pincelada agora, o tema e o problema de pesquisa são conteúdos da introdução do meu trabalho. Se eu quero falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha proximidade com o tema que eu escolhi, eu até posso falar, mas sem muita ênfase. Eu não posso jogar as luzes sobre o sujeito pesquisador. As luzes têm que estar focando a pesquisa, a temática da pesquisa. E eu acho, se eu não me engano, quando a gente falou sobre todas essas características do texto, projeto de pesquisa, talvez eu tenha me esquecido de mencionar uma questão muito importante.
O texto de gênero, projeto de pesquisa, assim como todo texto acadêmico, ele precisa ser de autoria. O que significa ser de autoria? Eu mesma fiz, eu mesma escrevi. A partir de todas as minhas leituras, eu mesma redigi, eu mesma criei, eu mesma elaborei o meu projeto de pesquisa. Se eu precisei da força de um autor para confirmar o que eu estou dizendo, eu posso citá-lo? Posso citá-lo. E ele deverá ser citado com nome e sobrenome. As citações, elas garantem que eu não incorra em plágio, que é um problema muito sério para qualquer texto acadêmico, para qualquer produção acadêmica. Então, o nosso projeto de pesquisa vai ser curto, breve, vai ser objetivo, vai ser claro, vai ser discreto e vai ser um texto de autoria. Todas as vezes que eu mencionar, que eu aportar algum autor para o meu texto, eu vou dar o crédito a ele, eu vou fazer a citação como me ensinam as normas. E sobre as normas a gente vai falar numa outra aula. Então, como vocês estão vendo aí, nesses slides, a gente falou também do aluno pesquisador e de todo o esforço que o aluno pesquisador precisa empreender para desenvolver a primeira parte de sua pesquisa, que é o projeto de pesquisa. A gente disse que ele precisa escolher um assunto com o qual ele esteja familiarizado e que o interessa. A gente falou que ele precisa ler muito, muito, muito sobre esse assunto e a gente falou que ele precisa documentar essas leituras, que ele precisa fazer fichamentos, que ele precisa fazer registros sobre essas leituras para não perdê-las e para poder depois recorrer a elas. A gente disse que depois de saber muito sobre o assunto, de estar dominando o assunto, que esse aluno pesquisador vai ter que proceder a um recorte temático, vai ter que escolher um tema, um dos vários temas que esse assunto abrange para poder delimitar o seu campo de pesquisa. E a gente falou que para delimitar, as leituras todas o ajudaram a delimitar, a encontrar esse tema. E a gente falou que não para por aí. Ele vai ter que proceder a mais leituras, revisão das leituras já feitas e mais novas leituras, porque agora ele tem um outro foco. Ele sai do tema, sai do assunto e vai pesquisar o tema, não aquele assunto geral, mas a temática recortada especificamente. Com as novas leituras, ele vai problematizar o tema. Então, ele vai fazer perguntas sobre o tema, ele vai fazer questões sobre o tema, ele vai se perguntar muito o que está claro, o que não está, o que o interessa obter uma resposta, o que o incomoda, o que ele acha que não foi devidamente solucionado, o que ele acha que a solução encontrada não está muito satisfatória. E ele, ao fazer essas perguntas todas, ele vai caminhar para uma questão problema, um problema de pesquisa. E aí a gente falou que esse problema de pesquisa que ele delimitou, que ele elaborou, deve ser preferencialmente elaborado em forma de pergunta, com ponto de interrogação no final. Então, a pesquisa, a questão que ele quer pesquisar, ele elaborou uma pergunta que pode direcioná-lo na procura da resposta para essa pergunta. E a gente falou também que essa pergunta tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser precisa, para que quem leia no seu projeto de pesquisa a descrição do seu problema de pesquisa não tenha dúvidas sobre o que você quer fazer. Então, a gente falou também que todas as partes do texto, projeto de pesquisa, como de qualquer texto em geral, têm que estar articuladas, uma articulada à outra. E nós falamos
desses 3 primeiros elementos que se articulam e demos até exemplos dessa articulação que vocês podem ver de novo aí nesses slides. E qual é a articulação? A articulação do tema com o assunto, a articulação do problema com o tema. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai conversar sobre os objetivos da pesquisa, o elemento objetivos. E a gente vai ver que os objetivos têm que estar articulados ao problema, ao tema, ao assunto, como todas as demais partes. Bom, eu acho que sobre esses elementos essenciais para dar início, para dar o pontapé inicial para o nosso projeto de pesquisa, eu acho que a gente falou bastante e que deve ter ficado mais claro, né, o que é um tema de pesquisa e o que é um problema de pesquisa. Bom, e o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês desenvolverem 2 pequenas atividades a propósito da nossa aula 1. Para a primeira atividade, vocês vão receber a recomendação de alguns textos, mais especificamente de 3 textos. E não precisam ficar preocupados porque não são textos longos, né? Então a gente vai pedir para vocês lerem esses textos e, depois da leitura dos textos, vocês explicarem numa determinada atividade o que se entende por assunto. Então, eu assisti a aula e eu li o texto XYZ. Com todas essas informações, em todas essas informações que eu recebi, eu posso responder o que se entende por assunto, eu posso responder o que se entende por tema, eu posso responder o que se entende por problema, e eu vou explicar por que a gente está pedindo para vocês fazerem essa atividade que parece ser tão óbvia e tão repetitiva. Para fazer o projeto de pesquisa, e vocês devem se lembrar também das suas aulas sobre metodologia de pesquisa, a gente usa como recursos, como instrumentos didáticos, vários manuais de metodologia, roteiros de metodologia, roteiros de projeto de pesquisa. Vocês vão ter acesso a vários deles, vão procurar alguns outros, vão ver aqueles que nós estamos recomendando. E nem sempre esses roteiros e esses manuais estão de acordo entre si sobre algum conceito ou sobre alguma estrutura. Então, muitas vezes, os nomes que se dão às coisas são diferentes de manual para manual. Muitas vezes, o roteiro que se propõe para um projeto de pesquisa está diferente num manual, no outro manual. Enfim, então, depois de todas as leituras, eu não estou perguntando, eu não estou pedindo para vocês responderem o que é isso. Eu estou perguntando o que se entende por assunto, tema e problema. Vocês podem, inclusive, na atividade, mencionar textos e que se contradizem ou que não se contradizem, mas que falam de forma diferente sobre um mesmo conceito. Então, num texto aparece problema com essa acepção, num texto aparece problema com outra definição. Tá claro? Tem mais uma atividade que eu vou solicitar para vocês, uma pequena atividade. Lógico que a essa altura do curso, vocês já leram muito, vocês já fizeram, já cumpriram parte daquela tarefa do aluno pesquisador, que é de ler muito sobre um determinado assunto que o interessa. Pois bem, se você, e como vocês já passaram, já estão passando por essa fase, você já tem uma ideia, ainda que seja uma vaga ideia, daquilo que vocês querem pesquisar. Então eu vou pedir na segunda atividade, que é a segunda parte de uma mesma atividade. Eu vou pedir para que vocês pensem agora
Não no que se entende por, mas que vocês pensem no seu possível projeto de pesquisa. E me digam, escrevam lá, qual é o assunto do seu projeto de pesquisa, qual é o tema do seu projeto de pesquisa, qual é o problema de seu projeto de pesquisa. Muito obrigada então e até a próxima aula.